A chuva fina de novembro caía sobre Lisboa, transformando os azulejos da Baixa Pombalina em espelhos escuros e escorregadios. Amara Silva apertou o casaco à volta do seu corpo, sentindo os olhares como agulhas frias, mesmo através do tecido grosso. Ser uma mulher negra e obesa em Lisboa era um exercício diário de respiração funda e armaduras invisíveis. O ecrã do seu telemóvel iluminou-se com uma notificação. Mais uma publicação radiante da Clínica Eden, a meca do bem-estar e da beleza perfeita, governada pela etérea Beatriz Varela. Uma foto de Sofia, a sua afilhada, sorria-lhe de volta, mas era um sorriso fino, frágil, como vidro prestes a estilhaçar. Sofia, que antes ria com o corpo todo, agora parecia encolhida, obcecada com cada caloria, cada imperfeição que a Eden lhe ensinara a ver. Amara sentiu a raiva familiar a subir-lhe pela garganta, quente e amarga. Conhecia o veneno da Eden. Conhecia a forma como Beatriz Varela, com os seus cabelos loiros e corpo esculpido, vendia sonhos de perfeição que se transformavam em pesadelos de autoaversão, especialmente para mulheres que nunca caberiam no seu molde estreito. Ela própria, anos antes, tinha sido apanhada na teia, uma jovem programadora brilhante cuja carreira promissora, numa startup de tecnologia, fora subitamente cortada quando Beatriz, então consultora, a considerara inadequada para a imagem da empresa. A humilhação ainda ardia, mas agora era por Sofia. A Eden tinha ido longe demais. No seu pequeno apartamento num prédio antigo da Graça, rodeada por monitores e o zumbido suave dos servidores, Amara sentia-se em casa. Aqui o seu corpo não era julgado. Aqui, a sua mente era a sua arma. As suas mãos largas e ágeis moveram-se pelo teclado, uma dança complexa de código e comandos. O seu alvo, as muralhas digitais da Clínica Eden. Não era apenas uma clínica, era um império construído sobre a insegurança, com uma fachada imaculada e segredos escuros. Amara ia derrubá-lo, linha de código a linha de código. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro do apartamento de Amara, a tempestade estava apenas a começar. Ela digitou a primeira linha de ataque, um sussurro digital que ecoaria pelos corredores polidos da Eden. Vamos ver quem é inadequada agora, Beatriz, murmurou para o ecrã brilhante. Amara mergulhou nas profundezas digitais da Eden. Era como navegar num labirinto de vidro e aço, elegante, moderno, mas cheio de becos sem saída e alarmes silenciosos. Anos a trabalhar em cibersegurança antes de ser convidada a sair e incontáveis horas a aprimorar as suas habilidades como freelancer tinham-na preparado para isto. Ela não era uma hacker comum, era uma arquiteta fantasma, capaz de se mover pelas sombras digitais sem deixar rasto. O seu primeiro objetivo era simples, encontrar vulnerabilidades, e encontrou-as. Por trás da interface polida do site e da aplicação da Eden havia falhas, arrogância digital. Eles acreditavam ser intocáveis. Amara explorou uma dessas falhas, uma porta dos fundos deixada aberta num sistema de agendamento antigo, e deslizou para dentro. O ar no seu apartamento pareceu estalar com eletricidade. Estava dentro. Os servidores da Eden eram um tesouro de hipocrisia. E-mails internos falavam dos clientes com desprezo, classificando-os por potencial de transformação e nível de resistência. Havia protocolos para lidar com casos difíceis, mulheres que não perdiam peso rápido o suficiente ou que questionavam os métodos, que envolviam manipulação psicológica e táticas de vergonha. Havia ficheiros financeiros que mostravam margens de lucro exorbitantes em produtos inúteis e tratamentos duvidosos. E havia os ficheiros sombra, notas não oficiais sobre clientes de alto perfil, detalhando as suas inseguranças mais profundas, usadas para garantir a sua lealdade e silêncio. Enquanto vasculhava, Amara encontrou um nome recorrente, Tiago Mendes. Uma rápida pesquisa revelou um blog modesto, a Lupa Cidadã, dedicado a expor fraudes e abusos corporativos em Lisboa. Tiago tinha escrito alguns artigos céticos sobre a Eden, mas nada conclusivo. Ele tinha as perguntas certas, mas faltavam-lhe as respostas. Talvez ele fosse o aliado de que precisava. Decidiu contactá-lo, usando uma identidade encriptada. Enviou-lhe um pequeno ficheiro, um e-mail interno anônimo, mas condenatório, da Eden. A resposta de Tiago foi quase imediata. Quem é você? O que quer? Amara sorriu. A isca tinha sido mordida. Marcaram um encontro num pequeno café discreto perto do campo de Ourique, um território neutro. Ver Tiago pela primeira vez foi interessante. Ele era mais novo do que ela esperava, com olhos rápidos e uma energia nervosa. Ele olhou para Amara, uma mulher negra e gorda, e a surpresa no seu rosto foi visível, seguida por uma tentativa apressada de a esconder.
Amara sentiu a picada familiar, mas ignorou-a. Estava habituada. Você tem mais disto? Perguntou Tiago, apontando para o telemóvel onde tinha o e-mail. Tenho muito mais, respondeu Amara, a sua voz calma, mas firme. Mas isto não é um trabalho de jornalismo comum. Eles são perigosos. Tiago inclinou-se. Perigosos como? Perigosos ao ponto de destruir vidas pela imagem e pelo lucro, e eles sabem como proteger-se. Houve uma pausa. Tiago avaliou-a. A sua desconfiança inicial a lutar com a sua curiosidade de jornalista. Por que é que me está a ajudar? O que ganha com isto? Amara olhou nos olhos. Justiça, e talvez impedir que mais Sofias sejam destruídas. O nome escapou-lhe, carregado de emoção. Tiago percebeu. A sua expressão suavizou-se. Ok, disse ele. Conte-me tudo. Mas se isto correr mal, não a conheço. Combinado, disse Amara. A aliança era frágil, mas era um começo. A colaboração com Tiago deu um novo ímpeto à investigação. Enquanto Amara navegava pelas entranhas digitais da Eden, Tiago usava as fontes no mundo real para corroborar as descobertas. Ele encontrou ex-funcionários dispostos a falar sob anonimato e ex-clientes cujas histórias eram de partir o coração. A imagem que emergia era ainda mais sombria do que Amara imaginara. A Eden não era apenas predatória. Era um culto à personalidade de Beatriz Varela, um sistema construído para alimentar o seu ego e os seus cofres. Beatriz, entretanto, sentia a pressão. Pequenas fugas de informação começaram a aparecer online, em fóruns discretos, e Tiago publicou um artigo mais incisivo no seu blog, citando fontes anónimas. As ações da empresa-mãe da Eden vacilaram ligeiramente. Beatriz, habituada ao controlo absoluto, ficou furiosa. Lançou uma investigação interna, a sua equipa de segurança digital, a mesma que Amara tinha contornado, a virar a clínica do avesso. Amara sentiu a mudança. As suas rotas de acesso começaram a ser monitorizadas. Novos firewalls e sistemas de detecção de intrusão surgiram como ervas daninhas. A caça tinha começado. Teve que se tornar ainda mais cuidadosa, usando proxies sobre proxies, saltando entre servidores em diferentes continentes, tornando-se um fantasma ainda mais esquivo. A tensão era constante. Cada clique era um risco. Cada noite mal dormida aumentava a pressão. Os olhares na rua pareciam mais intensos, como se todos soubessem o que ela estava a fazer. A paranoia começou a instalar-se. Uma noite, enquanto tentava aceder a um servidor particularmente bem protegido que ela suspeitava conter os planos de expansão da Eden. Planos que envolviam parcerias com seguradoras para promover os seus programas como essenciais para a saúde, caiu numa armadilha. Uma noite, enquanto tentava aceder a um servidor particularmente bem protegido que ela suspeitava conter os planos de expansão da Eden. Planos que envolviam parcerias com seguradoras para promover os seus programas como essenciais para a Moneypot. O seu ecrã piscou a vermelho, alarmes digitais a soarem no seu sistema. Eles tinham-no localizado, não a sua localização física, mas a sua identidade digital temporária. Teve segundos para cortar a ligação, limpar os seus rastros e desaparecer. O seu coração batia descontroladamente. Tinha sido por pouco, demasiado perto. Beatriz recebeu o relatório. Encontramos o intruso, ou pelo menos o seu rastro. Não é um amador, mas conseguimos recuperar alguns fragmentos de dados da sua ligação. Parece ser alguém com conhecimento interno ou um passado conosco. Beatriz olhou para o perfil fragmentado. Não havia nome, mas algo lhe pareceu familiar. A ideia de que alguém ousava desafiá-la era intolerável. Encontrem-na, ordenou, a sua voz fria como gelo. Quero saber quem é, e quero que ela pague. A Eden contra-atacou. Uma campanha de difamação online começou, visando o blog de Tiago, acusando-o de fake news e de ser financiado por concorrentes. Depois vieram os ataques mais pessoais. Alguém publicou online fotos antigas de Amara da época em que trabalhava na startup, acompanhadas de comentários cruéis sobre o seu peso e a sua raça, insinuando que ela era uma ex-funcionária ressentida a tentar vingar-se. A humilhação antiga voltou com força total. Amara sentiu-se exposta, vulnerável. Por um momento pensou em desistir. Era demasiado. A luta era demasiado solitária, demasiado dolorosa. Foi uma chamada de Sofia que a fez mudar de ideias. A voz dela estava mais forte. Tinha deixado a Eden. Estava a fazer terapia, a sério, desta vez, e a redescobrir-se. Ouvi dizer que andam a atacar-te online, Amara. Disse Sofia. Não ligues. Tu és a mulher mais forte que conheço. O que estás a fazer é importante. Por mim, por todas nós. As palavras de Sofia foram o bálsamo e o combustível de que Amara precisava.
A dúvida desapareceu, substituída por uma determinação fria. Beatriz Varela tinha cometido um erro. Tinha tornado isto pessoal. E Amara ia fazê-la arrepender-se. Amara sabia que precisava de algo irrefutável, algo que nem os advogados caros nem as campanhas de relações públicas de Beatriz pudessem enterrar. Precisava da arma fumegante. E suspeitava onde a encontrar. No servidor pessoal de Beatriz, a fortaleza digital, onde ela guardava os seus segredos mais íntimos e os seus planos mais nefastos. Invadir esse servidor era o equivalente digital a escalar o Everest sem oxigênio. Quase impossível, mas não totalmente. Ela passou dias a estudar a infraestrutura da Eden, a personalidade digital de Beatriz, os seus hábitos, as suas fraquezas. Beatriz era arrogante, mas também meticulosa. O seu servidor pessoal estaria protegido por múltiplas camadas de segurança, incluindo biometria e provavelmente alguma forma de inteligência artificial de vigilância. Amara precisava de uma distração, algo que puxasse a atenção da equipa de segurança para outro lado. Foi aí que Tiago entrou. Ele publicou um artigo bombástico, usando algumas das provas menos sensíveis que Amara lhe tinha dado, mas suficientes para causar um alvoroço. O artigo focava-se nas táticas de venda agressivas e nos testemunhos de ex-clientes. Como esperado, a Eden entrou em modo de crise. Advogados foram chamados, comunicados de imprensa foram redigidos e a equipa de TI foi mobilizada para lidar com o ataque de negação de serviço, DDoS, que Amara lançou simultaneamente contra os servidores públicos da Eden, disfarçado de fúria pública. No meio do caos digital, Amara fez a sua jogada. Usando uma vulnerabilidade de dia zero que tinha descoberto num software de gestão usado pela Eden, uma falha desconhecida até mesmo pelos criadores, ela conseguiu contornar as primeiras camadas de defesa. Mas a IA de vigilância era um problema. Era adaptativa, aprendia com cada tentativa de intrusão. Amara não podia lutar contra ela diretamente, tinha que a enganar. Ela criou um gêmeo digital, uma cópia imperfeita de si mesma, e lançou-a contra a IA. Enquanto a IA se focava em perseguir e neutralizar o gêmeo, Amara, usando uma assinatura digital completamente diferente, deslizou por uma rota secundária, como uma sombra. O seu coração martelava contra as costelas. Era um jogo de xadrez em alta velocidade, onde o movimento em falso significava o fim. Finalmente chegou ao servidor de Beatriz. Estava encriptado com um algoritmo quase inquebrável, mas Amara não precisava de o quebrar. Precisava da chave. E sabia que Beatriz, apesar de toda a sua paranoia, tinha uma fraqueza, a sua vaidade. Amara tinha estudado os discursos de Beatriz, as suas entrevistas. Havia uma frase que ela repetia constantemente, uma espécie de mantra pessoal. A beleza é a única verdade eterna. Era uma aposta arriscada, mas era a única que tinha. Usando engenharia social e análise de padrões, ela construiu uma possível chave a partir dessa frase, combinada com datas importantes e outros detalhes pessoais que tinha recolhido. Digitou a chave. O ecrã congelou por um momento que pareceu uma eternidade. Depois, com um clique suave, o acesso foi concedido. Amara prendeu a respiração. Estava dentro do santuário de Beatriz Varela. O que encontrou foi pior do que imaginava. Não eram apenas fraudes financeiras ou manipulação. Havia vídeos. Gravações secretas de sessões com clientes vulneráveis, onde Beatriz as humilhava e ridicularizava. Havia planos detalhados para usar tecnologia de reconhecimento facial e análise de sentimento para identificar e explorar as inseguranças das pessoas nas redes sociais. E havia o Projeto Fênix, um plano para lançar uma linha de produtos e tratamentos ainda mais extremos, alguns com riscos significativos para a saúde, apoiados por uma campanha de marketing que usaria deepfakes e desinformação para criar uma procura artificial. E escondido numa pasta encriptada estava o seu próprio ficheiro, o relatório da consultoria de Beatriz que tinha destruído a sua carreira, cheio de linguagem codificada que mal disfarçava o racismo e a gordofobia. A prova pessoal. Amara começou a copiar tudo, o seu sangue a ferver. Mas a IA, tendo neutralizado o gêmeo digital, percebeu a sua presença. Alarmes soaram. Tinha minutos, talvez segundos. Com as mãos a tremer, mas movendo-se com precisão, ela transferiu os ficheiros mais críticos para um servidor seguro e anônimo que tinha preparado. Quando a equipa de segurança da Eden finalmente cortou o seu acesso, já era tarde demais. Amara tinha a sua arma fumegante. Agora só precisava de escolher o momento certo para disparar. Beatriz Varela sentiu o chão a tremer sob os seus saltos agulha. A intrusão no seu servidor pessoal era mais do que uma violação de segurança.
era um ataque pessoal, uma profanação. Ela sabia, instintivamente, que isto estava ligado ao caos online e ao jornalista irritante. Mas quem? Quem teria a audácia e a habilidade? A imagem fragmentada do intruso voltou-lhe à mente. Algo clicou. Amara Silva. A programadora gorda e negra que ela tinha descartado anos antes. A ideia era tão absurda que quase a fez rir, mas o instinto dizia-lhe que era verdade. A insignificante Amara Silva tinha se tornado uma ameaça. A raiva de Beatriz era fria e cortante. Esta ofensa não ficaria impune. Ela redobrou os esforços para encontrar Amara, usando os seus vastos recursos. Investigadores privados foram contratados. A sua equipa digital vasculhou a Dark Web em busca de qualquer sinal. Beatriz queria esmagar Amara, não apenas digitalmente, mas na vida real. Ela queria ver a esperança a morrer nos seus olhos. Amara sabia que estava a correr contra o tempo. Tinha as provas, mas Beatriz era poderosa. Podia facilmente enterrar a história. Processar Tiago até à falência e, de alguma forma, virar tudo contra a Amara. Precisavam de algo grande, algo inegável, algo que acontecesse em direto, aos olhos do mundo. E a oportunidade perfeita estava a chegar. O lançamento oficial do Projeto Fênix, um evento de gala extravagante no Pátio da Galé, em Lisboa, com a elite da cidade e a imprensa internacional presentes. Seria transmitido ao vivo pela internet. Seria o palco perfeito para a queda de Beatriz. O plano era arriscado. Amara teria que se infiltrar fisicamente no evento, ou pelo menos perto o suficiente para aceder à rede interna, e Tiago teria que estar lá dentro como jornalista acreditado para criar uma distração e documentar tudo. Amara sentiu um nó no estômago só de pensar em entrar naquele ambiente, um aquário de corpos perfeitos e olhares críticos. Seria como caminhar para a jaula dos leões, mas era a única maneira. Nos dias que antecederam o evento, Amara e Tiago trabalharam sem parar. Amara estudou a planta do Pátio da Galé, os sistemas de segurança, a rede Wi-Fi, os planos de transmissão ao vivo. Preparou um dispositivo, um pequeno computador disfarçado, que podia ligar à rede e dar-lhe controle remoto. Tiago conseguiu a acreditação de imprensa e fez o reconhecimento do local, identificando os melhores pontos de acesso e as possíveis rotas de fuga. Na noite do evento, Lisboa brilhava sob um céu limpo. O Pátio da Galé estava transformado num cenário de fantasia, com luzes cintilantes, música suave e um desfile de vestidos de noite e smokings. Amara, vestida com o uniforme discreto de uma empresa de catering, uma identidade que ela tinha criado digitalmente, sentia o coração a bater forte enquanto passava pela segurança. Cada olhar parecia penetrá-la. Teve que lutar contra o impulso de fugir. Por Sofia, lembrou-se. Por todas nós. Ela dirigiu-se a uma área de serviço. O seu alvo era uma caixa de junção de rede que Tiago tinha identificado. Com as mãos a tremer, ela abriu a caixa e ligou o seu dispositivo. Luzes verdes piscaram. Estava ligada. Agora só precisava de voltar para o seu posto de comando. Uma carrinha de entregas anônima estacionada numa rua próxima, equipada com os seus computadores, e esperar pelo sinal de Tiago. Lá dentro, Tiago observava Beatriz Varela mover-se pela multidão, a rainha no seu castelo, sorrindo, cumprimentando, exalando confiança. O espetáculo ia começar. Ele enviou uma mensagem a Amara. Palco pronto, 5 minutos. Amara respirou fundo. Estava na hora. Os dedos dela voaram sobre o teclado, preparando-se para a última batalha digital. O destino de Beatriz Varela estava literalmente nas suas mãos. As luzes diminuíram. Um foco iluminou o palco onde Bela surgiu, ovacionada. Parecia uma deusa de marfim, a personificação da perfeição que vendia. A sua voz, amplificada pelo sistema de som, ecoou pelo Pátio da Galé e pelas colunas de milhares de computadores em todo o mundo. Bem-vindos, começou ela, com um sorriso radiante. Bem-vindos a uma nova era. Bem-vindos ao Projeto Fênix. Hoje não lançamos apenas produtos, lançamos a promessa de renascimento, a promessa de que cada um de vós pode alcançar a perfeição. Na carrinha escura, Amara observava no ecrã, sentindo o veneno doce das suas palavras. Ao seu lado, o feed de Tiago mostrava a multidão hipnotizada. Agora, Tiago, sussurrou ela no microfone. Tiago, posicionado perto do palco, levantou a mão. Senhora Varela, gritou ele, a sua voz inesperadamente alta na pausa dramática de Beatriz. Tiago Mendes, do Lupa Cidadã. É verdade que o Projeto Fênix usa dados de clientes recolhidos sem consentimento e que alguns dos seus tratamentos foram associados a graves problemas de saúde. Um murmúrio percorreu a sala.
Beatriz vacilou por uma fração de segundo, a sua máscara perfeita a escorregar. Os seguranças moveram-se na direção de Tiago. Era a distração de que Amara precisava. Com a atenção da equipa de segurança focada em Tiago, Amara lançou o seu ataque final. Ela ativou o dispositivo que tinha plantado, inundando a rede interna com os seus comandos. Os ecrãs gigantes atrás de Beatriz, que deveriam mostrar imagens gloriosas do projeto Fênix, piscaram e mudaram. Primeiro, surgiram os e-mails internos com as palavras depreciativas sobre os clientes. Depois, os ficheiros financeiros, mostrando os lucros exorbitantes. O murmúrio na sala transformou-se num alvoroço chocado. Beatriz, pálida, gesticulava freneticamente para a sua equipe técnica, mas eles estavam impotentes. Amara tinha o controlo. Então veio o golpe de misericórdia. O ecrã dividiu-se. De um lado, Beatriz no palco a falar de beleza e perfeição. Do outro, os vídeos secretos. Clientes a chorar, a serem humilhadas. A voz de Beatriz, não a voz pública e melosa, mas uma voz fria e cortante a ridicularizar as suas inseguranças. A multidão ficou em silêncio, um silêncio pesado e horrorizado. Os telemóveis levantaram-se, gravando tudo. A transmissão ao vivo continuava, implacável. O que é isto? Gaguejou Beatriz. O seu rosto agora uma máscara de pânico. Isto é uma mentira. Uma montagem. É um ataque. Mas Amara ainda não tinha acabado. O último ficheiro apareceu, o seu próprio relatório, o documento que a tinha marcado. E ao lado, uma gravação áudio, recuperada dos ficheiros sombra, da voz de Beatriz, a discutir a sua inadequação com o CEO da startup, usando linguagem que não deixava dúvidas sobre o seu preconceito. Ela não se encaixa, dizia a voz gravada de Beatriz. Não tem a imagem. Compreende? Beatriz olhou para o ecrã, depois para a multidão, os seus olhos arregalados de terror. A sua perfeição, a sua verdade eterna, tinha-se desfeito em pixéis e ondas sonoras. Ela viu os rostos na multidão, não mais de adoração, mas de repulsa, de raiva. Viu Tiago, com o seu telemóvel a gravar, um pequeno sorriso no rosto, e de alguma forma sentiu o olhar de Amara, a mulher que ela tinha desprezado, a observá-la da escuridão, a testemunhar a sua queda. Beatriz tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O seu império, construído sobre vidro e mentiras, estava a estilhaçar-se à sua volta. Ela estava exposta, nua sob as luzes brilhantes que antes a adoravam. Na carrinha, Amara fechou o portátil. O som da chuva tinha parado. Um silêncio estranho instalou-se. Ela tinha feito. Tinha vencido. Mas o sabor da vitória era complexo, misturado com exaustão e uma tristeza profunda pela necessidade de tudo aquilo. O escândalo explodiu. A queda da Clínica Éden e de Beatriz Varela foi notícia em todo o mundo. As ações da empresa-mãe caíram a pique. Investigações foram abertas. Clientes e ex-funcionários apresentaram queixas e processos judiciais. Beatriz Varela, antes a rainha intocável de Lisboa, desapareceu dos olhos do público, escondida atrás de advogados e muros altos, a sua reputação em ruínas. O pátio da Galé, palco da sua coroação e da sua queda, voltou a ser apenas um espaço histórico, as memórias do evento glamouroso manchadas pela revelação chocante. Tiago Mendes tornou-se uma pequena celebridade nos círculos jornalísticos. O seu blog ganhou milhares de seguidores e ele recebeu ofertas de grandes publicações. Mas ele manteve-se fiel à sua lupa cidadã, continuando a investigar injustiças, sempre com um novo respeito por aqueles que lutam nas sombras. Ele nunca revelou a identidade da sua fonte, a mulher que tornara tudo possível. E Amara? Amara regressou ao seu apartamento na Graça. A sua vida, superficialmente, não mudou muito. Continuou a trabalhar como freelancer, continuou a sentir os olhares na rua. A discriminação não desapareceu de um dia para o outro só porque o império de beleza tinha caído. Mas algo dentro dela tinha mudado. A armadura invisível estava mais leve, a respiração mais fácil. A raiva ainda lá estava, mas agora era acompanhada por um sentido de poder, de agência. Ela tinha enfrentado o monstro e tinha vencido. Ela usou as suas habilidades para criar uma plataforma online anônima, um porto seguro para vítimas de discriminação baseada na aparência. Um lugar para partilhar histórias, encontrar apoio e, mais importante, organizar-se. Chamou-lhe Nós Visíveis. A plataforma cresceu rapidamente, uma rede subterrânea de resiliência e solidariedade. Amara, sob o pseudônimo Cassandra, tornou-se a sua moderadora e guia silenciosa, usando a sua experiência para ajudar outros a encontrar a sua voz e a sua força.
Numa tarde soalheira de primavera, meses depois, Amara estava sentada num banco no miradouro da Senhora do Monte, a observar a cidade a estender-se a seus pés. Lisboa parecia diferente. Não porque a cidade tivesse mudado, mas porque ela tinha mudado a forma como a via. Já não se sentia apenas uma sombra nas suas ruas, sentia-se parte dela, uma parte que tinha lutado e sangrado por ela. Tiago sentou-se ao lado dela, trazendo 2 cafés. Tinham-se tornado amigos improváveis, unidos pela batalha que tinham travado. Ela vai a julgamento na próxima semana, disse Tiago, sem precisar de dizer o nome. Parece que não se vai safar. Amara acenou com a cabeça, bebendo um gole de café. Bom, e tu? Perguntou ele. Como estás? Amara olhou para o castelo de São Jorge ao longe, depois para as suas próprias mãos. Estou bem. Cansada, mas bem. E Nós Visíveis está a crescer. Há muita gente lá fora que precisa de saber que não está sozinha. O que fizeste foi incrível, Amara. Ela sorriu, um sorriso genuíno e raro. Nós fizemos, Tiago, nós fizemos. Ficaram em silêncio por um momento, a observar a cidade. Uma brisa suave agitava os cabelos de Amara. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu a necessidade de se encolher ou de se esconder. Sentiu o sol no seu rosto, ouviu o riso das crianças a brincar por perto. Sentiu seu próprio corpo, grande e presente, a ocupar espaço no banco, no miradouro, no mundo. Sabia que a luta não tinha terminado. Sabia que haveria outras Beatrizes, outros Édens, mas agora sabia também que haveria outras Amaras, e que juntas elas eram de facto visíveis e fortes. Levantou-se sentindo uma leveza inesperada. Vamos, disse ela a Tiago. Ainda há muito trabalho a fazer. E desceu o miradouro, caminhando em direção à cidade, não mais uma sombra, mas uma presença, pronta para o que viesse a seguir. Amara, ainda operando como Cassandra, era o cérebro estratégico por trás de tudo. Mas a força vinha da comunidade, uma colcha de retalhos de vozes e experiências que juntas criavam um som poderoso. Beatriz Varela foi condenada, mas a sua sentença foi relativamente leve. Multas pesadas, serviço comunitário, proibição de operar no setor de saúde e bem-estar. Não foi a justiça completa que muitos esperavam, mas foi uma vitória. Foi a prova de que mesmo os intocáveis podiam cair. Beatriz retirou-se para uma existência reclusa, a sua imagem pública permanentemente manchada. A clínica Éden desapareceu, mas a sua ideologia persistia, encontrando novas formas, novos gurus, novas promessas de perfeição. A luta, como Amara sabia, era contínua. Amara, no entanto, já não lutava sozinha. A sua amizade com Tiago aprofundou-se. Ele tornou-se o seu confidente. A sua ligação com o mundo exterior, quando o peso do seu trabalho secreto se tornava demasiado. E Sofia, sua afilhada, tinha se tornado uma das vozes mais ativas em Nós Visíveis, usando a sua própria experiência para capacitar outras jovens. Houve momentos difíceis, tentativas de desacreditar a plataforma, ataques de trolls, momentos em que a magnitude do preconceito parecia esmagadora. Amara enfrentou as suas próprias batalhas internas, dias em que os fantasmas do passado e os olhares do presente a faziam querer recuar para as sombras. Mas depois, ela lia as mensagens na plataforma, histórias de pequenas vitórias, de autoaceitação, de resistência, e lembrava-se por que tinha começado. Um dia, Amara recebeu um e-mail encriptado. Era de uma jovem mulher noutra cidade europeia. Ela falava de uma nova clínica, Aura, que estava a usar táticas perturbadoramente semelhantes às da Éden, mas com uma tecnologia ainda mais sofisticada, usando realidade aumentada e perfis psicográficos para manipular os clientes. A jovem tinha ouvido falar de Cassandra e pedia ajuda. Amara leu o e-mail várias vezes. Sentiu um arrepio familiar. O monstro tinha mudado de cara, mas continuava lá. Olhou para os seus monitores, para as linhas de código que eram o seu campo de batalha. Sentiu o peso da responsabilidade, mas também a chama da luta a reacender-se. Olhou para o seu reflexo no ecrã escuro, o rosto de uma mulher negra, obesa, uma guerreira digital que tinha encontrado a sua força naquilo que o mundo considerava a sua fraqueza. Ela abriu uma nova janela de terminal. As suas mãos moveram-se sobre o teclado, já não com a hesitação do passado, mas com a confiança de quem conhece o seu poder. Começou a digitar a sua primeira mensagem para a sua nova aliada desconhecida. "Conte-me tudo", escreveu ela. A luta continuava, e Amara Silva estava pronta. Lisboa, com todas as suas belezas e contradições, era a sua casa, a sua base. Mas a sua luta, sabia agora, era global. Era a luta pela dignidade, pelo respeito, pelo direito de existir, visível e sem desculpas, em qualquer corpo, sob qualquer pele.
E essa era uma luta que valia a pena travar, uma linha de código de cada vez. A investigação sobre a Aura revelou-se mais complexa. Esta nova entidade tinha aprendido com os erros de Beatriz. A sua estrutura era descentralizada, a sua tecnologia mais avançada. Usavam algoritmos preditivos para identificar alvos vulneráveis e personalizavam as suas campanhas de manipulação com uma precisão assustadora. Amara percebeu que não podia fazer isto sozinha, nem apenas com Tiago. Precisava de uma equipa. Através de nós visíveis, ela começou a recrutar discretamente. Procurou por outros como ela, párias digitais, pessoas marginalizadas com habilidades extraordinárias. Encontrou um jovem artista gráfico trans, mestre em detectar deepfakes e manipulação de imagem. Encontrou uma advogada mais velha, que tinha sido afastada da sua firma por não se encaixar, mas que conhecia as leis de privacidade europeias como ninguém. Encontrou um sociólogo que estudava os mecanismos dos cultos online. Juntos formaram um núcleo secreto, uma equipa internacional unida por um objetivo comum. Operando a partir dos seus cantos do mundo, mas conectados através da rede segura que Amara construiu, eles começaram a desmantelar a Aura. Era uma guerra silenciosa, travada em servidores e feeds de redes sociais. Amara coordenava, a sua mente estratégica a ver o quadro geral. Cada membro da equipa trazia a sua expertise, atacando a Aura de diferentes ângulos. Expunham os seus algoritmos, alertavam potenciais vítimas, forneciam provas a jornalistas e reguladores em diferentes países. Houve baixas. A Aura revidou, tentando expor as identidades da equipa, lançando campanhas de assédio. Um dos membros teve que se esconder. Mas eles persistiram, apoiando-se mutuamente, a sua determinação fortalecida por cada ataque. Amara sentiu-se a transformar-se. A programadora solitária estava a tornar-se uma líder. A sua voz, antes confinada aos seus pensamentos e a conversas encriptadas, começou a ganhar força. Ela começou a perceber que a sua visibilidade, que antes via como uma maldição, podia ser uma fonte de poder. O ponto de viragem contra a Aura veio quando conseguiram provar a ligação direta entre os seus algoritmos e vários casos de danos psicológicos graves, incluindo suicídios. A prova era irrefutável e devastadora. Amara, em coordenação com Tiago e outros jornalistas de confiança na Europa, orquestrou uma exposição simultânea. A notícia caiu como uma bomba, muito maior do que o escândalo da Eden. Desta vez não era apenas sobre beleza e fraude, era sobre vida e morte, sobre a ética da tecnologia e a responsabilidade das plataformas. A Aura implodiu. Os seus fundadores anônimos foram expostos. Houve prisões, investigações parlamentares, um debate global sobre a regulação da IA e das redes sociais. Amara, sentada no seu apartamento em Lisboa, observou tudo. Sentiu alívio, mas não euforia. Sabia que a hidra do preconceito teria sempre novas cabeças. Mas agora ela não estava sozinha. Tinha uma equipa, uma comunidade, uma rede global de resistência. Decidiu dar um passo que nunca pensou ser capaz de dar. Com o apoio da sua equipa e de Tiago, decidiu revelar a sua identidade como Cassandra. Não por fama, mas por responsabilidade e inspiração. Queria mostrar ao mundo que a pessoa por trás daquela luta não era um super-herói mítico, mas uma mulher real, negra, obesa, com as suas vulnerabilidades e a sua força. A sua entrevista com Tiago, transmitida ao vivo por uma rede independente, foi vista por milhões. Amara falou, não com raiva, mas com uma clareza e dignidade impressionantes. Falou da sua experiência, da dor da discriminação, da necessidade de lutar, da importância da solidariedade e do poder da tecnologia para o bem e para o mal. Ela não se tornou uma celebridade da noite para o dia, mas tornou-se um símbolo de que era possível resistir, de que as vozes marginalizadas podiam ser ouvidas, de que a luta, por mais difícil que fosse, valia a pena. A sua vida mudou. Recebeu ameaças, mas também recebeu uma avalanche de apoio. Foi convidada a falar em conferências, a aconselhar grupos de direitos humanos. Mas a sua base permaneceu o seu apartamento na Graça, os seus monitores, a sua comunidade online. O seu trabalho não tinha terminado, tinha apenas entrado numa nova fase, mais visível, mas não menos desafiadora. Olhando pela janela para a sua amada Lisboa, Amara Silva respirou fundo. O caminho era longo, mas pela primeira vez ela via não apenas a luta, mas também a esperança real de um futuro onde todos pudessem ser simplesmente visíveis.